Fala pessoal, professor Felipe aqui da plataforma Catalise para dar seguimento à playlist de estequiometria. Hoje é a aula de fatores estequiométricos, onde vão ser abordados ali rendimento, excesso limitante e pureza. E a gente vai fazer esse estudo com base na reação da decomposição térmica do carbonato de cálcio. E aqui está ele. Esse é o carbonato de cálcio já refinado. Mas quando chega à indústria, nós temos aí um minério chamado calcário. E esse calcário apresenta uma porcentagem de carbonato de cálcio. Então, aumenta-se a temperatura, eleva-se bastante a temperatura, até cerca ali de 1000 graus Celsius, e há a decomposição desse carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio e CO2. Certo? Então, vamos à aula. Bom, antes de chegarmos em rendimento, em excesso limitante, pureza, fazer exercícios mistos, ou seja, exercícios que mesclam esses fatores estequiométricos citados, é preciso que a gente trate de uma lei que é fundamental na química, que é a lei de Lavoisier, denominada lei de conservação das massas. E essa lei postula, em síntese, que a matéria não pode ser criada ou simplesmente descartada, ser perdida ao longo de um processo. Essa matéria permanece. E uma consequência direta dessa lei é que, se a gente tem 100 gramas no início de uma reação específica, como essa aqui da decomposição térmica do carbonato de cálcio, é preciso que, ao final do processo, tenhamos essas mesmas 100 gramas. E isso possibilita uma série de manipulações matemáticas, uma série de abordagens em prova. E essa aqui é uma possível abordagem. Vai dar a massa de carbonato de cálcio, a massa de dióxido de carbono, e vai perguntar o que é esse xizinho aqui. Ou seja, qual é a massa produzida de óxido de cálcio, chamado cal virgem. Só para ressaltar, esse triângulo aqui significa, no caso aí, decomposição térmica, a simbologia que representa a elevação da temperatura. Então vamos lá. Vamos preencher essas linhas aqui, sabendo que a massa se conserva, ou seja, a massa inicial é igual à massa final. Se a gente tem, inserindo 100 gramas como reagente, é preciso que tenhamos essas mesmas 100 gramas ao final desse processo, conforme foi dito. Logo, 100 é igual a 56 mais x. X é igual a 100 menos 56, x é igual a 44 gramas. Então foram produzidos 44 gramas de óxido de cálcio. Vamos agora para a segunda linha. 50 é igual a 22 mais y, e y é igual a 50 menos 22, y é igual a 28 gramas. Agora nós temos as massas dos produtos e queremos descobrir a massa do reagente. Então, Z é igual a 112 mais 88. Z é igual a 200. Vamos só preencher isso aqui na tabelinha para que vocês percebam uma coisa. 44 gramas, o valor de Y aqui é 28 gramas. Z é igual a 200 gramas. Então, observem que há aqui uma relação de proporcionalidade. A gente tem 100 gramas de carbonato de cálcio produzindo 44 gramas de óxido de cálcio, chamado aí cal virgem. Se a gente divide a massa de reagente que está entrando nesse processo, a gente divide também igualmente, na mesma proporção, a massa que está sendo gerada. Então, se com 100 gramas produziram 44 gramas de óxido de cálcio, com 50 produz metade, produz 22 gramas. Ok? Vamos finalizar aqui as linhas. Observe nessa quarta linha aqui, que de 100 para 400 houve uma multiplicação por 4. Isso quer dizer que se objetivamos descobrir a massa de dióxido de carbono que foi produzida, basta multiplicar essa massa aqui também por 4. Logo, 56 vezes 4, 56 vezes 2, 112, 112 vezes 2, 224. A é igual a 224. Só uma outra forma de pensar esse mesmo exercício. Bom, vamos só finalizar aqui essa última linha. 800 é igual a W mais 448.
W é igual a 800 menos 448. Isso aqui vai dar 352. É isso, 352 gramas de óxido de cálcio produzido, ok? Vamos agora ao rendimento. E como assim rendimento? Por quê? Porque se a gente coloca aqui 100 gramas, né, que é 1 mol, né, que é a massa, exatamente a massa molar do carbonato de cálcio, nem sempre a reação vai se processar 100%. Às vezes, essa reação vai ter um rendimento abaixo de 100%. Por exemplo, a gente está colocando aqui 100 gramas. Vejam aqui que o certo, né, teoricamente, o todo, 100%, era 56 gramas. Ué. E, gente, essa coluna aqui era para ser aqui. Tá invertida. Porque a massa molar desse composto aqui é 40, que é a massa atômica do cálcio, mais 16 igual a 56. Essa segunda coluna era para estar posicionada nesta coluna aqui. Mas é só um detalhe. O que realmente importava nesse exercício era entender o princípio da lei da conservação das massas. Agora sim a gente vai estar entendendo os fatores estequiométricos, agora rendimento. Então, quando inserimos nessa cadeia produtiva 100 gramas de carbonato de cálcio, espera-se que produza 56 gramas de óxido de cálcio. Por que, Felipe? Vamos lá agora explicar, no caso, algumas coisas sobre mol. Nós temos aqui uma reação, vamos ver inicialmente se ela está balanceada. É isso que você precisa fazer logo a primeira vez que você bater o olho na questão. Vai ver logo se a reação está balanceada. A gente tem um cálcio, aqui nós temos um cálcio, 3 oxigênios, aqui a gente tem um oxigênio, mais 2 oxigênios, então tem 3 oxigênios dos dois lados, um carbono, então tá balanceado. Quando não tem número aqui, não tem coeficiente estequiométrico aqui, é porque tudo é igual a 1, né? Então, 1 mol de carbonato de cálcio se decompõe termicamente para produzir 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de CO2, certo? Qual é a massa molar do carbonato de cálcio? A massa atômica do cálcio é 40U, né? Vou fazer o seguinte, eu não vou falar mais em massa atômica, eu vou falar em massa molar, porque vocês aprenderam que massa molar e massa atômica são equivalentes, basta trocar a unidade ali, certo? Então, a massa molar do cálcio é 40 gramas, do carbono é 12, mais 3 vezes a massa molar do oxigênio. Isso vai dar 40 mais 12, 52, mais 48 igual a 100. A gente tem aqui 100 gramas por mol, ok? Para cal, nós teremos 40, que é a massa molar do cálcio, mais 16, a massa molar do oxigênio. Isso vai dar 56 gramas. Para o CO2, teremos 12, massa molar do carbono, mais 2 vezes 16. Isso vai dar 32 com 12, 44 gramas por mol de dióxido de carbono. Ok, feita essa elucidação sobre massa molar, a gente pode estar apagando isso aqui e resolver as questões. Qual é a massa de óxido de cálcio produzida a partir da calcinação de 100 gramas de carbonato de cálcio com 50% de rendimento? Então é o seguinte, se a gente sabe que 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de óxido de cálcio, essa relação pode ser estendida para a massa molar. A gente viu que 1 mol de carbonato de cálcio equivale a quanto? 100 gramas. 1 mol de óxido de cálcio, conforme a gente viu aqui, 56 gramas. Mas a questão quer com 50% de rendimento. Ou seja, isso quer dizer que não produziu 100% do produto, 100% da massa do produto, se produziu metade. Se produziu metade, a massa produzida é de 56 dividido por 2, isso equivale a 28 gramas. Então, resposta da questão da letra A, no caso, 28 gramas. A calcinação de 100 gramas de carbonato de cálcio produziu 50,4 gramas de óxido de cálcio. Qual é o rendimento do processo? A gente já viu que 100 gramas é 1 mol de carbonato de cálcio. Então, nós sabemos que 100 gramas de carbonato de cálcio, sendo 1 mol de carbonato de cálcio, isso produz 1 mol de
óxido de cálcio. Isso implica que, fazendo a conversão de mol para massa do óxido de cálcio, nós temos que 100 gramas produzem, no caso aqui, 56 gramas de óxido de cálcio. Isso seria se fosse 100%, né? 56 gramas, então, tá para 100%. Seria se fosse 100% de rendimento. Nós produzimos somente 50,4 gramas. Isso corresponde a uma porcentagem X. X é igual a 50,4 vezes 100 dividido por 56. Isso vai dar 5.040 dividido por 56. Isso vai resultar, se a gente efetuar esses cálculos, em 90%. Por isso, o rendimento do processo de 90%. Muitas questões vão trabalhar de diferentes formas com o rendimento. Existe questão que vai te perguntar quanto que foi produzido, levando em conta um rendimento inferior a 100%, conforme a letra A. Outras questões vão perguntar para você justamente qual é o rendimento daquele processo, como a letra B. Certo? Então, em resumo, rendimento é um fator de estequiometria que mostra que reações não se processam unicamente em 100%. Né? Existem reações que se espera X de produto e se tem ali X sobre 2, um rendimento de 50%. Ok? Vamos passar agora à pureza. Submeteu-se uma amostra de 100 gramas de calcário com 40% de pureza à calcinação. Qual é a massa de óxido de cálcio produzida? Então é o seguinte, quando se fala de pureza, é porque a maioria dos insumos industriais, para não falar todos, tá, não se encontram 100% puros. Né? Pensem que, por exemplo, quando a gente quer extrair ferro, a gente tem um minério chamado bauxita, mas aquele minério apresenta inúmeras outras rochas, né? Outros elementos que não o ferro. Mas o que te interessa ali é o ferro. Por isso, o teor de ferro, por exemplo, 10% de ferro, é uma pureza de 10% naquela amostra. Né? Porque a maioria a matéria em si se encontra misturada. Né? Então, por isso fala-se em pureza. A mesma coisa se vale nesse caso aqui. Quando a gente vai para a indústria, a gente não vai com carbonato de cálcio. A gente vai com o calcário, que é um minério que tem ali várias rochas, vários elementos, né, vários compostos, e dentre esses componentes desse minério, temos ali o carbonato de cálcio, mas ele está em proporções menores, como por exemplo aqui 40%. Então, se a gente tem 100 gramas de calcário, numa pureza de 40%, quer dizer que somente 40% disso corresponde a carbonato de cálcio. Logo, de carbonato de cálcio aí, nós temos 100 gramas vezes 0,4. Isso quer dizer que nós temos 40 gramas de carbonato de cálcio. Como a proporção é de 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol de óxido de cálcio, e nós sabemos que a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol, nós sabemos que 100 gramas produzem... Qual é a massa molar do óxido de cálcio? 56. Então, 100 gramas produzem... 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 56 gramas de óxido de cálcio. 40 produz X. Efetuando aqui essa regra de 3, nós teremos que X é igual a 56 vezes 40 sobre 100. Isso vai resultar 56 vezes 4, 56 vezes 2, 112. Isso vai dar 224, vai ao zero, dividido por 100. Isso quer dizer 22,4 gramas de óxido de cálcio. Submeteu-se uma amostra de 50 gramas de calcário à calcinação e produziu-se 7 gramas de óxido de cálcio. Determine a pureza. Então é o seguinte, se com 100 gramas a gente produz 56 gramas, se a gente dividir isso à metade e iniciar o processo com 50 gramas de carbonato de cálcio, era para produzir 28 gramas, mas produziu 7 gramas. 28 gramas é 100%. Produziu só 7. 7 está para X. Desenvolvendo essa razão e proporção, nós teremos que X é igual a 700 dividido por 28. Isso aqui vai dar... Divide por 7, em cima e embaixo. Isso vai dar 25%. A pureza
desse calcário é de 25%, ou seja, somente 25% desse calcário corresponde a carbonato de cálcio. Isso quer dizer que somente entrou no processo 50 vezes 0,25. 50 dividido por 4. Isso vai dar 12,5 gramas de carbonato de cálcio nessa amostra de 50 gramas de calcário, ok? Vamos agora para excesso e limitante. Na reação inversa da calcinação, ou seja, em vez de ser daqui para lá, a gente sai daqui para lá, beleza? Tem-se 11 gramas de dióxido de carbono e 28 gramas de dióxido de cálcio. Qual é a massa de carbonato de cálcio produzida? Então vamos lá. A gente sabe que a proporção aqui é 1 para 1 para 1. E a gente sabe a massa molar desses compostos. Então, nós temos aqui 100 gramas, aqui 56 gramas e aqui 44 gramas. Beleza? Então é o seguinte, a questão quer saber qual foi a massa de carbonato de cálcio produzida quando nós temos 11 gramas de dióxido de carbono e 28 gramas de óxido de cálcio. Observem o que aconteceu saindo da primeira linha para a segunda linha. A massa de dióxido de carbono dividiu por 4. E a massa de óxido de cálcio dividiu por 2. Então, qual foi a que mais diminuiu? Exatamente a massa de dióxido de carbono. Então, qual é o reagente que está limitando essa reação? É a massa de dióxido de carbono, ok? De tal maneira que toda a estequiometria dessa reação está relacionada, né, à massa de dióxido de carbono. Então, se com 44 gramas de dióxido de carbono produzimos 100 gramas de carbonato de cálcio, se trabalharmos com 11 gramas de CO2, quanto que será gerado em carbonato de cálcio? X é igual a 11 vezes 100 dividido por 44. Dividindo por 11 em cima e embaixo, nós teremos 1 e 4. 100 dividido por 4, 25 gramas de carbonato de cálcio foram produzidos nessa reação. 25 gramas. Vamos apagar aqui para realizar a próxima atividade. Na reação inversa da calcinação, daqui para lá, há 440 gramas de dióxido de carbono e 280 gramas de dióxido de cálcio. Qual é a massa de carbonato de cálcio produzida? Então, vamos lá. A gente tem 440 gramas de dióxido de carbono, 280 gramas de óxido de cálcio, e a gente quer saber quanto vai produzir de carbonato de cálcio, beleza? Lembrando sempre daquela proporção, sempre 1 para 1 nessa reação específica. Tá? A gente balanceou, viu que é 1 para 1. Então, 1 mol de carbonato de cálcio, estendendo essa relação para a massa, nós teremos 100 gramas. Por quê? Porque 1 mol de carbonato de cálcio corresponde a 100 gramas. 1 mol de óxido de cálcio, 56 gramas. Então, a gente coloca aqui 56 gramas. 1 mol de dióxido de carbono, 44 gramas. Certo? Então é o seguinte, vamos observar da segunda linha para a primeira linha o que aconteceu. Observem que saindo da segunda para a primeira linha, a massa de dióxido de carbono multiplicou por 10, enquanto que a massa de óxido de cálcio multiplicou por 5, né? Então, percebam que se a gente multiplicou a massa de dióxido de carbono por 10 e a massa de óxido de cálcio por 5, é porque nessa proporção aí está sobrando muita massa de dióxido de carbono. Então, quem é o limitante? É o óxido de cálcio, que está em menor proporção. E é sempre o composto de menor proporção que vai mandar na estequiometria da reação. Então, a gente tem que calcular considerando essa massa menor aqui, sob pena de errar lá na frente se a gente considerasse essa outra massa que está em excesso, ok? Então, se 56 gramas de óxido de cálcio produz
100 gramas de carbonato de cálcio, 280 gramas de óxido de cálcio produz X. Né? X é igual a 280 vezes 100 dividido por 56. 280 dividido por 56, isso aqui vai dar 5. Peraí, deixa eu representar isso melhor. Essa fração aqui vai dar 5. Então, 100 dividido por 5 produz aqui 20 gramas de carbonato de cálcio. Resposta da letra B, 20 gramas. Beleza? Vamos agora a exercícios mistos. Submeteu-se uma amostra de 100 gramas de calcário com 50% de pureza à calcinação com um rendimento de 50%. Então, é o seguinte, a gente tem 100 gramas de cálcio com 50% de pureza. Então, somente metade corresponde a carbonato de cálcio. Se somente metade corresponde a carbonato de cálcio, a massa de carbonato de cálcio é 50 gramas, certo? A gente sabe que 100 gramas de carbonato de cálcio produz 56 gramas de óxido de cálcio, certo? Se a gente inserir 50 gramas de carbonato de cálcio, nós teremos X. Daqui para cá, dividir por 2. Então, daqui para cá, também tem que dividir por 2. X é igual a 28. Mas isso seria se fosse 100%, né? Então, se o rendimento é de 50%, a resposta é metade disso. 28 dividido por 2, 14 gramas. 14 gramas. Existe um artifício matemático que eu particularmente emprego, que possibilita otimizar o tempo, né? Eu já considero o rendimento aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, 0,5. Você já está considerando o rendimento dentro da proporção. Então, depois você não precisa dividir por 2 ou considerar o rendimento, né? Basta você inserir isso dentro da proporção. Vamos agora para a alternativa, para a questão B, no caso. Na reação inversa da calcinação, 56 gramas de dióxido de cálcio e 230 gramas de dióxido de carbono reagem para produzir quantas gramas de carbonato de cálcio? Considere 50% de rendimento. Então, se a questão de antes trabalhava com rendimento e pureza, essa questão agora trabalha com rendimento e excesso e limitante, tá? Então, é o seguinte, a gente tem 100 gramas de carbonato de cálcio naquela proporção, lembrem de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Isso produz 56 gramas de óxido de cálcio. Além de 44 gramas de CO2. A questão quer saber quanto que produz de carbonato de cálcio. Mas é o seguinte, a gente tem 56 gramas de óxido de cálcio e 230 gramas de CO2. Observem que a gente manteve constante a massa de óxido de cálcio e aumentou estrondosamente a massa de dióxido de carbono. Então está mais do que claro aqui que essa massa está em excesso, ela está sobrando, enquanto que essa massa de óxido de cálcio aqui está sendo um limitante dessa reação. Então, é o seguinte, se 100 gramas produz 56, podem considerar o rendimento aqui, rendimento de 50%, vezes 0,5 gramas de CaO, né, que é o óxido de cálcio. Se a gente trabalhar com 56 gramas de óxido de cálcio, a gente considera aqui o rendimento, né? E considera, ok, beleza. Isso vai resultar X. Percebam que essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Essa é uma proporção de razão 1, né? São exatamente iguais. Então, perdão. Vou tentar explicar isso de uma forma mais simples. Né? Se a gente tem 56 gramas aqui, é porque a gente produz 100 gramas, conforme a gente vê nessa linha aqui, né? Mais o rendimento de 50%, então é a metade disso. 100 dividido por 2, 50. Eu me atrapalhei ali naquela explicação, mas é exatamente isso, né? A resposta dessa questão aqui é 50 gramas, tá?
Então, essa foi a nossa segunda aula de estequiometria. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente passou ali por todos os fatores estequiométricos. Essa aula é essencial, porque o que a gente estudou aqui são variáveis que os vestibulares, que o Enem costuma trabalhar, né? E exigir nas questões. E você, acompanhando a plataforma Catalise, já tem que saber disso, né? Então, é isso, né? Valeu!